Bem, pessoal, eu vou encerrar aqui funções, essa primeira parte de função, com um exercíciozinho, né, um exemplo, para vocês tentarem fazer o exercício que eu vou passar do livro, certo? Do livro de vocês. Então, eu tenho aqui, seja a função de R em R. Isso aqui, pessoal, significa que é uma função de reais em reais. Então, reais, né? Os conjuntos que a gente já trabalhou, os reais, são todos os números que eu posso ter aqui, frações, decimais, números inteiros, números negativos, números positivos. Então, eu estou trabalhando aqui com dois conjuntos reais, né? Dois conjuntos com números reais. Definida pela fórmula. A minha fórmula agora é essa, ó. F de x igual a menos 3x mais 8 dividido por 5. Essa é a fórmula que vai formar o meu conjunto. Então, ele pede, no item A, calcule f de 3. Eu falei para vocês que a minha função ela se define assim, ó. Y é igual a f de x. Ou seja, o y é a mesma coisa que f de x. E y está em função do x. Então, esse valor que fica dentro do parêntese aqui, ó, esse valor que fica dentro do parêntese é o valor de x. Porque o meu y está em função do x. Então, aqui, ó, ele pede f de 3. O que ele está dizendo? Ele quer y que está em função de 3. F de 3 em função de 3, em função do x, que nesse caso aqui é o 3. Então, você vai fazer o quê? Substituir na fórmula, né? Você substitui na fórmula e encontra o f de 3. Ó, dentro do parênteses é o meu x. Quem é o valor de x que ele está pedindo? 3. Então, você substitui, onde tiver x, você vai trocar por 3. E aí, vai encontrar o f de x, né? O f de 3, que é o meu y nesse caso. Então, botando aqui a fórmula para o primeiro caso. Ó. Fórmula. Onde tem x, eu vou trocar por 3. F de 3 é igual. Menos 3x é 3 vezes x, ou seja, quanto é o valor de x aqui? 3. 3 vezes 3, mais 8. Isso tudo sobre 5. F de 3 é igual. Esse menos aqui, pessoal, não é do 3, viu? É da fórmula. Tá? Então, F de 3 é igual. Menos, eu vou resolver aqui a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 mais 8 sobre 5. F de 3 menos 9 mais 8, 17 sobre 5. Sinal de menos eu vou só repetindo. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Quando o meu x for 3, o meu y vai ser menos 17 sobre 5. Então, eu tenho aqui a função aqui quem é o valor de x? 3. Quem é o valor de y que eu encontrei? Menos 17 sobre 5. Certo? Então, essa é a minha função de acordo com a fórmula que foi dada. F de x é a mesma coisa que CY. E o que fica dentro do parênteses é o meu x. Como ele está pedindo que x seja igual a 3, eu substituo e encontro o valor de y. Ok? Então, aqui eu fiz com f de 3, agora eu vou fazer com f de menos 2. Ele está pedindo aqui f de menos 2. Eu vou substituir e encontrar aqui qual o valor de y. Então, aqui, ó, né? Era 3, substituir na fórmula, agora eu vou substituir menos 2. Menos 2, onde tem x eu vou trocar por menos 2. Então, menos, 3 vezes x. 3 vezes x, que agora é menos 2, mais 8, sobre 5.
f de menos 2 é igual menos, multiplicando 3 vezes menos 2, menos 6, mais 8, sobre 5. F de menos 2 é igual menos 6 mais 8, dá 2 quintos. Por que que não mexe nesse sinal? Porque esse sinal aqui, esse menos, é da fórmula, né? Ó, não é do número que está aqui em cima, ele é de toda a fração. Então, ele vai continuar aqui, ok? Então, aqui ficou mais, né? Mais por menos, menos. Então, nesse caso, a minha função aqui, quem é o valor de x, que é o meu domínio, é menos 2. Com esse valor de x sendo menos 2, qual foi o valor de y que eu encontrei? Menos 2 sobre 5. Então, aí, eu encontro o valor que ele estava pedindo, certo? E assim eu vou. Ele vai pedindo para substituir x, você substitui na fórmula, qualquer que seja ela. Não vai ser só essa fórmula. Ele vai dar a fórmula e você substitui e encontra o valor. Pode acontecer também o contrário. Ao invés dele pedir para você substituir o x, ó, ele vai pedir para você substituir o y e descobrir quem é o x daquele y. Então, é o item B aqui, ó. Determine o elemento domínio cuja imagem é zero. Domínio. Quem é o domínio? Domínio é o valor de x. Então, ele está pedindo para você determinar o domínio, determinar x. Cuja imagem, quem é a imagem? É y. Cuja imagem vai ser zero. Então, ele está dizendo, ó, determine x quando y é igual a zero. Nesse caso aqui, o teu y é zero. Ele quer saber quem é o x. Então, eu vou substituir na função, né? Qual é a minha função? f de x é igual a menos 3x mais 8 sobre 5. Gente, f de x é a mesma coisa que y, né? F de x é a mesma coisa que y. F de x e y é a mesma coisa. O x que fica aqui dentro, né, é o valor que ele deu aqui no item A. 3 menos 2 eu substituo. Agora, o f de x é o meu y. Ele está dizendo que o y é zero, ele quer saber quem é x. Então, eu vou substituir como? Todo f de x, que é y, ele vai ser zero. Então, eu troco aqui. Troquei f de x pelo valor que ele deu, que é quanto? Zero. E vou resolver a minha equação. Como eu tenho aqui, ó, uma igualdade entre fração, eu vou fazer aqui o meio pelos extremos, né? Como se eu colocasse um aqui embaixo, eu fizesse aqui a multiplicação aqui, meio pelos extremos. Então, 1 vezes menos 3x mais 8 dá menos 3x mais 8, igual 5 vezes 0, 0. Obtive uma equação de primeiro grau, né? Para resolver essa equação, eu coloco letra para um lado, número para o outro. Então, vou separar aqui os números que tem letra, o menos 3x. Vou deixar aqui no primeiro membro, certo? E esse 8, como ele está sozinho, eu vou jogar ele para depois da igualdade. Então, igual, esse 0 aqui não vai influenciar, então fica menos 8. Estou mudando de posição aqui. Ele estava antes da igualdade, passou para depois da igualdade, ele vai ficar negativo, porque ele era positivo. Então, multiplico por menos 1 para poder mudar o sinal, né? Então, eu fico com 3x igual a 8. E x, ó, multiplicando aqui, ó, 3 vezes x. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 8 sobre 3. Então, para que meu y seja 0, meu x é 8 sobre 3. Então, minha função aqui agora é x. Quem é o x? 8 sobre 3. Quando acontece de o x ser 8 sobre 3, meu y é 0. Então, meu par ordenado aí, 8 sobre 3 e 0.
esse é o tipo de... parecido com os exemplos, as atividades que vocês vão fazer do livro, certo? Eu vou passar a atividade do livro para vocês fazerem no caderno, tá certo? Obrigada aí, pessoal, e tchau, tchau.